Você conhece os deuses de Cavaleiros do Zodíaco? Thanatos, que simplesmente é o deus do arrasta pra cima, e Hypnos, que é o deus do sono, são irmãos gêmeos. Eu sei que não parece, né? Pois um é loiro e o outro tem cabelo preto, mas eles são sim irmãos gêmeos. E eles são conhecidos por serem os fiéis servidores do deus Hades. E assim, na série clássica de Cavaleiros do Zodíaco, eles estão selados e presos lá no castelo de Einstein, na Alemanha. E acabam sendo libertados pela jovem Pandora. E assim, apesar de serem irmãos gêmeos, né, os deuses eles têm ali personalidades bem diferentes. O Hypnos já sendo ali um cara mais reservado, né, e pacifista, que não gosta de combate. E o Thanatos já sendo aquele irmão que, digamos assim, ele é o nervosinho da história, o pavio curto, o estourado, e ele gosta muito de combate, né? E a gente vê eles ali na série clássica de Cavaleiros do Zodíaco, quando os Cavaleiros de Bronze, eles finalmente chegam aos Elísios, né? E aí tem uma hora lá que o Thanatos, ele tá simplesmente para executar, né? Mandar o Seiya de arrasta para cima, porém o Hypnos, ele impede seu irmão, falando assim, né? Justificando que os Campos Elíseos não foram feitos para serem manchados de sangue, né? E na série clássica de Cavaleiros do Zodíaco, ambos acabam sendo derrotados, né, pelos Cavaleiros de Bronze lá nos Campos Elíseos. Os deuses do sonho, filhos de Hypnos. Lá em The Lost Canvas, nos é apresentado alguns filhos daí do deus do sonho, né, o Hypnos, sendo eles Oneiros, que é o governante-chefe do mundo dos sonhos, e ele que lidera seus irmãos, que são Morpheus, conhecido aí como Moldador, que governa uma região dos sonhos chamada de Morfia, e rege o sonho dos reis e dos heróis. Ícelos, que governa uma região chamada de Fobia, regendo os pesadelos e aterrorizando a cabeça dos mortais. Phantasus, conhecido como a manipuladora de formas, que rege uma região chamada de Fantasia, que é ali, né, onde são gerados os sonhos bons, né, os sonhos alegres dos mortais. E ainda, em The Lost Canvas Gaiden, temos ali um capítulo todo dedicado ao Alcide de Capricórnio, no qual a gente descobre que ainda existia um quinto deus do sono, que é chamado de Phobetor. Porém, ele não é assim conhecido, né, por reger algum tipo de sonho específico. Parece que ele é mais conhecido por ser um devorador de sonhos. Hades, ele simplesmente é o deus que comanda o submundo. E Hades é um deus muito antigo. E a primeira guerra santa entre Hades e Atena simplesmente aconteceu lá nas eras mitológicas. E foi nessa guerra santa, né, que o deus Hades ele foi ferido pelo primeiro cavaleiro de Pégaso. O que levou o deus Hades a simplesmente selar o seu corpo original lá nos Campos Elíseos, para que ele não fosse nunca mais ferido por mais ninguém. E desde então, toda vez, né, que vai começar uma guerra santa, o deus Hades ele acaba possuindo, né, um corpo humano para assim, né, ele conseguir comandar, né, e fazer a guerra santa contra Atena. Agora uma boa pergunta é: por que será que o Hades ele sempre tenta aí ter essa guerra santa contra Atena? Por que ele quer tanto controlar o planeta Terra, né? O Hades, ele quer simplesmente controlar a Terra porque ele acha injusto, né, que o seu irmão Zeus tenha deixado a Terra sob o controle da deusa Atena. E ele deseja muito purificar a Terra através de uma técnica conhecida como o Grande Eclipse. E através dessa técnica do Grande Eclipse, né, que simplesmente é uma técnica tão poderosa que simplesmente manipula todo o sistema solar, né, fazendo com que haja um alinhamento e, logicamente, um grande eclipse do Sol, fazendo com que a luz do Sol nunca mais seja vista na Terra. Atena. A Atena aqui em Cavaleiros do Zodíaco, ela é filha do grande deus Zeus, né, juntamente com os seus 12 irmãos. Porém, lhe foi confiada a Terra por seu pai, né? Então, assim, como Atena herdou a Terra, ela simplesmente tem a missão ali de defender a Terra e a humanidade. E assim, logo que Atena herdou a Terra, né, simplesmente os irmãos Poseidon e Hades, né, que são ali irmãos de Zeus, eles não aceitaram muito bem aí essa ideia, né, de Atena herdar a Terra de Zeus. E aí, simplesmente, o primeiro a declarar guerra santa contra Atena foi Poseidon, juntamente ali
com seus generais marinas. E para conseguir defender tanto a terra, né, quanto os seres humanos, Atena pediu ajuda ali dos Muvianos, que para quem não sabe, né, os Muvianos são uma raça diferente dos humanos, né, que vivem na Terra, e eles são muito conhecidos ali pela sua sabedoria e também por conseguir confeccionar as armaduras através de um metal conhecido como oricalco. Então assim Atena se juntou aos Muvianos e eles criaram com o oricalco as 88 armaduras das constelações do Sistema Solar, criando assim os defensores de Atena, os Cavaleiros do Zodíaco. E desde então, Atena vem protegendo a Terra. Porém, tem uma questão ali, uma pergunta muito interessante, que é: por que a Atena ela renasce praticamente, né, numa jovem a cada 200 anos? Bom, eu vou explicar para vocês. Ela sempre renasce reencarnando numa jovem a cada 200 anos. Isso porque o deus Hades, ele reencarna, né, no ser humano mais puro da Terra a cada 243 anos. E aí, né, a deusa, para impedir, né, que a Terra seja tomada pela escuridão do Hades, ela simplesmente acaba aí reencarnando, né, a cada 200 anos, para estar sempre aí de vigília contra as forças do mal, né, que querem aí dominar o planeta Terra. Poseidon, o deus dos mares. Galera, o Poseidon aqui em Cavaleiros do Zodíaco, assim como na mitologia original, ele nunca aceitou muito bem o fato ali de que ele simplesmente ficou somente com o mar, né? Isso porque, né, na divisão ali dos reinos, né, Zeus acabou ficando com o reino dos céus, Hades acabou ficando com o reino do submundo e o Poseidon acabou ficando com o reino dos mares. E aí, né, quando Zeus foi se aposentar, Poseidon já chegou pensando, né, chegou a minha vez de herdar as coisas, né? Porém, não foi do jeito que o Poseidon pensou, né? E a Terra acabou sendo herdada ali por Atena, o que deixou o Rei dos Mares ali pistolaço. E aí o Poseidon, ele iniciou a primeira Guerra Santa contra Atena. Porém, quando o Poseidon ele já viu ali que ele tava meio que perdendo, né? Aí ele ficou, né, nervosinho, resolveu apelar, fazendo a Terra ficar debaixo da água durante 40 dias e 40 noites, o que é conhecido como Grande Dilúvio. Para vocês verem, né, que o Poseidon é um deus muito nervosinho. Não pode deixar a Mona nervosa, que senão, nossa, vou inundar a Terra. E Poseidon, achando que Atena era fraca, Atena simplesmente, né, chegou e falou assim: quer saber? Eu vou mandar só 8 cavaleiros. Só 8, hein? Mandou lá pro reino do mar do Poseidon e simplesmente os 8 cavaleiros desceram a porrada lá nos generais marinas e no Poseidon, né? E aí acabou a Guerra Santa, né? O que fez com que a Atlântida fosse destruída e ficasse submersa. E aí, após Atena vencer essa Guerra Santa contra Poseidon, ela pegou, cerrou o deus dos mares ali, né? E falou assim: quer saber? Eu vou mandar essa urna selada lá pro Polo Norte para ver se o Poseidon dá uma esfriada na cabeça, né? E aí ficou lá selada lá o Poseidon no Polo Norte, sendo vigiado por alguns cavaleiros que a Atena denominou, né, para proteger. E aí esses guerreiros ficaram conhecidos como os Guerreiros Azuis. Ares, o deus da guerra. Para vocês terem uma ideia, na mitologia grega existe 2 deuses da guerra, sendo Ares e Atena, o que gera uma certa confusão, né? Porque afinal de contas, quem que é o verdadeiro deus da guerra? E aqui em Cavaleiros do Zodíaco, Ares, que também é chamado de Marte, é o deus da guerra, só que de uma maneira diferente. Porém, né, ele lutou uma guerra santa contra Atena, que foi uma guerra santa devastadora, né? Que foi a guerra mais devastadora que já houve. Isso porque foi uma guerra santa que durou muito e muito e muito tempo, que simplesmente não teve pausa entre os defensores de Atena e os Berserker de Ares. E só para vocês terem uma ideia, nem os Cavaleiros de Bronze, nem os Cavaleiros de Prata e muito menos os Cavaleiros de Ouro estavam conseguindo vencer ali os Berserkers de Ares. Ah, e detalhe, essa foi a primeira Guerra Santa na qual foi autorizado os cavaleiros a usarem as armas da armadura de ouro de Libra. E aí, com o uso das armas da armadura de Libra, os defensores de Atena, né, os Cavaleiros do Zodíaco, eles conseguem virar essa guerra contra Ares e seus Berserkers. E aí o deus da guerra Ares acaba perdendo nessa severa guerra santa contra Atena
E ele simplesmente acaba fugindo e se escondendo lá no submundo do Hades. E detalhe, o deus da guerra Ares, ele reaparece novamente lá em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, só que agora com o nome de Marte. Ártemis. Ártemis é a deusa da lua e ela é irmã de Atena. Porém, existem duas versões da Ártemis aqui em Saint Seiya, sendo a Ártemis lá do Prólogo do Céu e a Ártemis lá de Saint Seiya Next Dimension. Vamos começar explicando a Ártemis lá de Saint Seiya Next Dimension. Bom, aqui no mangá de Next Dimension, ela aparece com a deusa Atena, vai até o seu templo pedir ali ajuda, né, para conseguir voltar no tempo, né, para conseguir salvar a vida ali do Seiya de Pegasus, que se encontra muito doente. Porém, a Ártemis, ela acaba falando, né, explicando para Atena que nem ela e muito menos o seu irmão Apolo tem tal poder de viagem no tempo. E aí ela recomenda para que a deusa Atena procure o templo de Cronos, pois somente Cronos possui o poder de reger o tempo. Ou seja, ele é o único que pode ajudar ela a voltar no tempo para ajudar a curar o Seiya. Agora, já no filme do Prólogo do Céu, a Ártemis, ela possui, além de um visual totalmente diferente, né, possui ali outro objetivo, que é tomar o trono da Terra da deusa Atena, né, enquanto ela elimina ali os humanos. Então, assim, existem, né, essas duas versões da deusa Ártemis aqui na mitologia de Saint Seiya, dentro do universo de Cavaleiros do Zodíaco. Agora, qual das duas que é canônica? Aí eu já deixo para vocês responderem aí nos comentários, pessoal. O deus Apolo, ele é irmão de Ártemis e irmão da deusa Atena. E ele, assim como a sua irmã Ártemis, aparece em duas versões diferentes dentro do universo de Cavaleiros do Zodíaco, sendo em Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, que é o mangá, e no filme Saint Seiya Prólogo do Céu. No mangá de Saint Seiya Next Dimension, o deus Apolo, ele é brevemente ali citado pela sua irmã Ártemis, que está explicando ali para a deusa Atena, né, que ela e o seu irmão Apolo não possuem o poder de fazer com que Atena volte no tempo para salvar ali a vida do Seiya. Já no filme Saint Seiya Prólogo do Céu, o deus Apolo, né, ele aparece ali juntamente com a deusa Ártemis para dar uma lição na Atena e tomar o trono dela como defensora da Terra. Ou seja, assim como Ártemis, eles aparecem aí em duas versões. E também deixo a pergunta para vocês: qual dos dois será que é canônico, afinal de contas? Cronos. Aqui em Cavaleiros do Zodíaco, Cronos é a divindade responsável pelo fluxo do tempo. Ou seja, ele é o deus que rege o tempo e a eternidade. E ele é um deus muito antigo, que simplesmente transcende toda a existência do universo e dos deuses em si. E assim, o Cronos, ele aparece lá em Next Dimension, né, quando Atena o procura porque ela quer voltar no tempo para justamente, né, curar o Seiya de Pegasus, que está ali todo estourado na calçada, né? E assim, o Cronos, ele ajuda a Atena, sim, a voltar no tempo para poder curar ali o Seiya de Pegasus. Só que, né, o Cronos, ele resolve fazer ali uma brincadeirinha, uma pegadinha com a Atena. E aí, o que acontece? Quando ele faz ela voltar no tempo, ele faz ela retornar no tempo. Só que assim, ela não volta como ela mesmo, no corpo dela. Ela volta na forma de um bebê. Ah, e detalhe, o Cronos, ele aparece também lá em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Só que lá em The Lost Canvas existem dois deuses do tempo, que seria o Cronos e o seu irmão Kairos. Em o Kairos, ele foi banido por seu irmão da existência praticamente, né? E teve ali a sua memória apagada em relação aos humanos. E assim, ele simplesmente foi condenado a ficar reencarnando como um humano sem ter ali memória, né, de que ele é um deus. Ele simplesmente foi rebaixado do status de divindade. Zeus, o grande rei dos deuses. E assim, aqui em Cavaleiros do Zodíaco, pouco se sabe, né, ali sobre o Zeus. E o pouco que se sabe de Zeus é que por motivos desconhecidos, ele parou de demonstrar qualquer importância, preocupação com a Terra e com a humanidade. E ele também perdeu a vontade de viver ao lado do seu povo, os Olimpianos.
E não se sabe o porquê que ele perdeu essa vontade de viver, né, como Deus e tudo mais. Só se sabe que ele simplesmente deixou de viver entre os olimpianos e deixou a Terra aos cuidados de Atena. E a ausência de Zeus no Olimpo foi o principal motivo, né, para que os outros deuses começassem a travar guerras contra Atena, né, para simplesmente tomar o domínio da Terra para si. E apesar de Zeus continuar sendo um grande mistério dentro de Cavaleiros do Zodíaco, né, muito se fala sobre a tão clamada Saga do Céu. E até mesmo Masami Kurumada já revelou que ele já tem em sua mente como vai ser a imagem da batalha entre Seiya e Zeus. E se você gostou do vídeo sobre as divindades de Cavaleiros do Zodíaco, já vai deixando aquele like maroto aí, deixa um comentário e compartilha esse vídeo aqui para o seu amigo que quer saber mais sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e fui!